Glória a Deus. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Estão felizes? Estão alegres com o Senhor? Fica aqui meu abraço para todos os pais. Conforme o apóstolo já falou, né? Se comemora essa data, né? O Dia dos Pais. Tem o Dia das Mães também, mas fica aqui meu abraço, já que hoje é um dia de homenagens, a gente tem momentos com os pais, tira foto e a gente declara o nosso amor para com o nosso pai. Fica aqui meu abraço a todos os papais aqui da Yarn, a todos os pais que estão acompanhando em casa também. Deus abençoe muito a sua vida e eu te inspiro a continuar sendo um pai extraordinário, um pai maravilhoso. Eu tive um tempo com a minha família hoje e a pastora Fernanda até falou uma coisa interessante, né? Ela falou assim, perceba que a movimentação do Dia dos Pais é bem diferente da movimentação do Dia das Mães. Em outro momento a gente pode conversar sobre isso, mas nós fazemos parte de uma geração que é sem pai. Então hoje existe, né, um grande número infelizmente, né, de pais que acabaram abandonando a sua casa, os seus filhos. E a gente, infelizmente, se depara com um grande número de pessoas que se tornaram órfãos, né? Cresceram ali sendo educadas pela mãe ou por algum tio, etc. E isso é muito triste. Essa é uma realidade. Os dias são maus, mas glórias a Deus que Deus tem levantado homens de valor. É nisso que eu creio. Amém? Então, eu te incentivo, pai, a continuar sendo um homem de caráter, um filho de Deus fiel que vai cuidar dos seus filhos, vai inspirar os seus filhos, vai ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Amém? Aleluia. Posso contar com o amém de vocês, homens? Amém. Aleluia. Num mundo tão caótico, num mundo tão perdido, onde existe uma grande inversão de valores, Deus tem levantado grandes homens de Deus que vão assumir a responsabilidade de não apenas amar os seus filhos, mas proteger, cuidar, ensinar o caminho que eles devem andar e prepará-los, né? Porque chega um momento que nós vamos apenas enviar, sim ou não? Né? Nós vamos pegar o nosso arco, nós vamos, né, apontar para o destino deles e nós vamos enviar para o destino profético. Mas o mais importante que eu tenho aprendido na caminhada com o Senhor e que eu tenho aprendido com o meu pai, pai, é muito interessante se você conseguir construir com o seu esforço, com a ajuda do Senhor e com as suas mãos, e você conseguir deixar alguma herança para os seus filhos. Glória a Deus por isso. Isso é bênção demais. Mas a gente não pode esquecer que uma herança ela pode se ir embora com o vento. O seu filho pode talvez perder toda essa herança, pode negociar de alguma forma, de alguma maneira ele perder, da mesma forma que ele recebeu, ele pode perder isso. As coisas materiais, elas vêm e vão de uma maneira muito fácil. Então, se você pode deixar alguma coisa, você está trabalhando e está tentando construir algo para deixar para os seus filhos, glória a Deus por isso, glória a Deus. Mas o mais importante para mim e para você, pai, é deixar um legado para os nossos filhos. A herança nós construímos com as nossas mãos, mas um legado nós construímos com o nosso coração. Amém? Então, pais, em nome de Jesus, que vocês possam aumentar o nível de devoção ao Senhor, se conectar cada vez mais com o Senhor, pedir auxílio e ajuda do Espírito Santo para construir e deixar um legado para os seus filhos. Amém? Amém? Isso não é algo que eu inventei da minha cabeça, na verdade a gente aprende com grandes homens de Deus, e essa é a fala de grandes homens de Deus que muitas vezes já perderam seus pais, e eles quase sempre falam que aquilo que mais precioso que eles receberam foi o legado que os seus pais puderam deixar. E aqui também fica um abraço muito especial para as mães também, que tem grandes mulheres de Deus que são grandes auxiliadoras. Existem grandes mulheres que infelizmente não tinham ali seu marido, o pai presente, e elas deram sempre o sangue para cuidar dos seus filhos. Então fica aqui um abraço também para todas as mulheres que talvez não tenham marido, estão ali, né, fazendo o papel de mãe e de pai, mas como o apóstolo Paulo já falou uma vez, a graça do Senhor basta para nós. Então ela tem o poder de trazer encher a gente do Espírito Santo e trazer uma capacidade além daquilo que nós pensamos que conseguimos chegar. Então fica aqui um abraço para os pais e um abraço para as mães também. Amém, gente? Amém? Glórias a Deus. Ser pai é bom demais, não é, gente? É bom demais. Glória a Deus. Já, né? Você, né, Gabriel? Tá chegando, Danielzinho. Glória a Deus, aleluia.
Queridos, eu quero compartilhar uma palavra aqui com vocês, para aqueles que são bem conectados aqui com aquilo que nós ensinamos e atentos, vão se lembrar que eu já trouxe uma palavra com um título parecido. Hoje, se você quiser anotar, vai estar aqui também. O título dessa mensagem é Escolhas que Geram Cura. Escolhas que geram cura. E nós já falamos um pouquinho aqui acerca de palavras que geram cura. Palavras que curam, quem lembra disso? Então, qual que foi a ênfase daquela última mensagem? Que tudo aquilo que nós falamos, as nossas palavras, elas têm poder. Então, tudo aquilo que nós declaramos com os nossos lábios, né, chega até o mundo espiritual e todas as nossas palavras, elas são sementes. Então, tudo aquilo que eu estou falando em todo momento, no meu dia a dia, nas minhas orações, enfim, são sementes que eu estou semeando. E em algum momento, elas vão gerar um fruto. Ou pode ser um fruto extraordinário, ou pode ser um fruto muito ruim. Então, a gente pode falar acerca um pouquinho das palavras das palavras que geravam curas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre escolhas que podem trazer uma cura para o nosso coração. Amém? Aleluia. Então, todos os seres humanos, todos os dias, todos os momentos, todo dia, todos os meses, todos os momentos, minutos, nós estamos tomando decisões, sim ou não? Então, nós temos uma mente, nós temos um coração, então, nós pensamos algumas coisas, nós sentimos algumas coisas e tomamos as decisões. Nós fazemos escolhas constantemente, amém? Ainda mais num mundo cheio de múltiplas escolhas e que você tem que tomar decisões todos os dias. E é muito importante as decisões que nós tomamos, porque as escolhas que nós vamos decidir para as nossas vidas, elas carregam grandes consequências, sim ou não? Então, dependendo daquilo que eu decidi para a minha vida, escolher para um lado ou para o outro, vai ter consequências. Então, baseado nas minhas decisões e escolhas, eu vou colher muitos frutos, eu vou colher consequências boas ou ruins. E, infelizmente, nós vivemos num tempo, num mundo que está doente, gente. É isso que eu tenho percebido. O mundo está passando pelos piores dias que ele já teve. Tem um texto que nos garante isso. Eu fico estudando, né? Eu vejo nas escrituras que, se tratando de humanidade, nada difere aquele povo dos dias de Noé, nos dias de Ló, até os dias atuais. O homem vivia ali no pecado, afastado de Deus, e as consequências que aquelas pessoas viviam, eu vejo que nos dias atuais nós vivemos as mesmas consequências. O mundo está vivendo isso. O mundo jaz no maligno, o mundo está em guerra. E o que eu percebo? Que a palavra de Deus, ela é extremamente atual e ela pode trazer um alimento que vai nos nutrir e nos dar uma direção para onde? Para tomar boas decisões e escolher da maneira bíblica. Todas as minhas decisões, se eu tenho a revelação que eu sou filho de Deus, que Deus me encontrou e eu caminho com Jesus Cristo, as minhas decisões e as minhas escolhas precisam fluir do trono de Deus. Elas precisam fluir da palavra de Deus. Amém? Então, todas as vezes que eu vou decidir, todas as vezes que eu vou escolher, eu vou tomar essa decisão baseado na palavra de Deus. Pelo menos é isso que Deus espera de nós. Mas para que isso ocorra de uma maneira natural, existe um caminho, sim ou não? Muitas vezes você não vai conseguir tomar uma decisão, às vezes tem 5 segundos para tomar uma decisão, você vai, olha, deixa eu pegar a Bíblia, eu vou pesquisar, eu vou ver lá o que ela diz a respeito dessa situação. Muitas vezes não é assim. Nós tomamos decisões em milésimos de segundos, porque nós temos uma mente pensante, nós temos um coração, né, que fala de sentimento, a gente sente, e a gente vai tomando decisões ao longo dos nossos dias. Sim ou não? Agora, é perceptível ver, né, o apóstolo estava falando sobre o Silce aqui, a quantidade de pessoas que chegam feridas, machucadas aqui. Se a gente for analisar as pessoas que não conhecem Cristo, então estão sofrendo coisas terríveis. E hoje é perceptível ver quantas pessoas estão machucadas e feridas, estão doentes emocionalmente. O inimigo, ele tem se levantado, existe um plano de Satanás para atingir a vida das pessoas através das emoções. Pessoas com as suas emoções doentes, as pessoas não estão saudáveis. E alguém que está com as suas emoções desajustadas, está precisando de uma cura,
sem sombra de dúvidas, ela vai tomar decisões e escolher caminhos que não vão gerar e trazer e promover bons resultados para essas pessoas. Eu começo a fazer uma análise, né, do mundo hoje, de 2024, tudo que nós estamos enfrentando, tudo que a gente está vendo na nossa sociedade. E eu percebo que hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas escolhem mal. Então eu comecei falando aqui que eu e você tomamos decisões e escolhemos todos os dias. Amém? Estejam aqui comigo. Agora, percebendo a sociedade hoje, é uma sociedade que escolhe muito mal, que toma decisões de maneira muito precipitada, sim ou não? Queridos, de verdade, eu já fui uma pessoa que me isolava um pouco das informações, dos jornais, porque chega um determinado momento que você vê tanta notícia ruim, tanta desgraça, que isso não, muitas vezes você começa a ficar cada vez mais triste, e às vezes é até bom você parar de assistir um pouco isso. Agora, existe uma medida saudável para que a gente esteja conectado, para que a gente saiba o que está acontecendo no mundo. Então, hoje nós vivemos num tempo onde muitas pessoas estão sendo assoladas e vivendo uma depressão, uma tristeza profunda. É uma doença que é gerada lá no seu íntimo, lá na alma da pessoa. Então, hoje está muito em voga esse assunto, sim ou não, igreja? Muito se fala da saúde emocional, isso em todas as esferas, né? Eu sei que em escolas particulares já se fala muito sobre saúde emocional, no meio do esporte, na minha época nunca se falou isso, na época que eu jogava futebol, e hoje em dia está sendo falado, mas precisa falar muito mais sobre saúde emocional. Então o inimigo tem se levantado para atacar as emoções das pessoas. Por quê? Porque nós tomamos decisões e aí escolhemos, baseado nessas decisões, tudo que nós vamos fazer. Aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos guardar dentro do nosso coração, para onde nós vamos ir, o que nós vamos fazer. E a nossa mente e o nosso coração precisa estar muito alinhado com o coração de Deus e com a mente de Deus. O nosso íntimo precisa estar sarado e saudável para nós tomarmos as principais decisões da nossa vida de maneira bíblica, amém? Para que eu e você consigamos tomar as decisões e as escolhas pequenas do nosso dia a dia de maneira tranquila e segura e bíblica, amém? E fazendo esse diagnóstico, olhando, gente, vocês já pararam para imaginar 2024, quantas coisas terríveis que estão acontecendo? Eu separei alguns vídeos, eu separei algumas imagens e não daria tempo para eu colocar isso aqui. Na terceira mensagem eu posso prometer para vocês que eu trago, eu vou passar aqui para vocês. São imagens, notícias e vídeos tristes, mas que relatam exatamente o que eu estou falando. O mundo e a sociedade está doente. E pessoas que estão doentes fazem coisas terríveis. Elas tomam decisões, escolhem os caminhos que vão seguir de uma maneira completamente doentia. Então vamos parar para analisar aqui. Eu estava falando com meu pai na hora do almoço, ele eu não sei se ele me mostrou, mas me falou, né, como cresceu o número de pessoas que se sentem como um animal. Se você for fazer uma pesquisa, gente, e não é aqueles links escondidos, etc., plataformas seríssimas, você vê isso na Europa, nos Estados Unidos. E o vídeo que eu separei, que eu ia passar aqui para vocês, é um casal no aeroporto de Curitiba, andando como cachorro. Então um homem está lá com um capuz de cachorro, vestido de cachorro, e do lado dele está a sua esposa vestida de cachorro também. E ali a gente vê um relato de como a sociedade está doente, uma crise de identidade. Eles se sentem bem, se sentindo como animais. Um cachorro e uma mulher cachorro, uma cachorra. Dá um Google depois para você ver, não agora em casa, vocês vão ver, aqui no aeroporto de Curitiba. Gente, na Europa, a quantidade de pessoas, o número cresce cada vez mais, que se sentem bem como se fossem animais. E eles vêm e confrontam a sociedade, confrontam as pessoas. Olha, eu me sinto bem como um gato, eu sei, eu nasci, eu me sinto como um gato, eu sou um gato. Ele tem todas as atitudes de um animal. Pare para imaginar como que o próprio Deus enxerga isso. Isso é uma tristeza, gente. A sociedade está doente.
pouco tempo, a gente vai vendo em todas as esferas. Hoje, qual que é a realidade do mundo? Filhos assassinando seus pais, pais assassinando seus filhos. Recentemente a gente viu notícias de dentro da igreja. Marido de cantora cristã abusa de uma criança da própria igreja, dentro da sua própria casa. Aqui eu não entro no mérito se aconteceu mesmo ou não aconteceu, mas existe uma condenação, ele está tendo que responder isso na justiça. E quase todo mundo soube disso. Aqui ainda, no nosso país, a esposa de um pastor de uma igreja extremamente, ultra mega conhecida, conseguiu lá uma liminar, tem um nome específico lá, um nome técnico, ela conseguiu... Oi? Obrigado, advogada. Medida protetiva, porque ela se sentia ameaçada pelo próprio marido, que é um pastor. Sabe o que isso traz para nós? Qual a reflexão que nós temos que fazer? Que o mundo está doente. O mundo está doente. As pessoas estão doentes. E os dias são maus e o mundo jaz no maligno. Gente, a gente está no século 21. Nós como sociedade, nós enfrentamos 2 guerras que assolou o mundo. E nós estamos prestes de entrar numa 3ª guerra mundial. Se você não acredita nisso, é porque você não está se conectando e não está vendo como que o mundo está caminhando. Mês passado, no hemisfério norte, aconteceu algo que há 40 anos atrás tinha acontecido, lá na década de 80. Foi encontrado navios submarinos russos, navios e submarinos americanos. A guerra, essa 3ª guerra mundial que acreditam que pode estourar, a principal arma deles é bomba atômica. Existem hoje pessoas construindo abrigos antibomba. Isso é a realidade dos nossos dias. Porque o mundo está doente. O mundo está doente. O mundo anda ansioso e inseguro pelos problemas pessoais, os problemas extraconjugais, pelas situações terríveis que está acontecendo por todo o nosso país, pelo mundo, entre as nações. Agora, no meio de tudo isso, eu e você precisamos estar saudáveis, gente. Se tem alguém que precisa estar saudável, é a igreja de Cristo. Aleluia. Nós precisamos estar saudáveis. Primeiramente, para que a gente não venha ficar doente com as doenças dos outros. Esse é o primeiro ponto, por isso dessa mensagem. O segundo ponto é que você esteja preparado para levar cura, libertação e ajudar as pessoas que estão doentes. É por isso que existem escolhas que eu e você podemos tomar, que vão gerar uma cura dentro de nós. E talvez você pode estar pensando, puxa vida, mas esses problemas estão tão distantes de mim. Isso está longe, eu sou alguém saudável, eu não estou com a minha alma doente. Vamos ver ao longo dessa ministração, se talvez você não possa estar sofrendo alguma coisa no seu interior. Você tem algo que nós precisamos ter, é humildade diante do Senhor. Que você abra seu coração nessa noite aqui, para receber a palavra de Deus, amém? Aleluia. Então, esses 2 objetivos que me levaram a trazer a mensagem no dia de hoje. Podem até me lembrar que na próxima vez eu quero trazer todos esses exemplos e alguns vídeos e algumas coisas para que você possa ver como está a nossa sociedade e como está o mundo. Tem um que me chocou, assim, eu acho que quem é mais antenado aí vai se lembrar. É um exemplo, mas que nós sabemos que acontece em todos os lugares. Um pai tem a criança, ela não era recém-nascida, mas bem pequenininha, estava com algum problema de saúde no hospital, tentando se recuperar, e o pai dessa criança entra lá no hospital, e ao invés de proteger, orar por essa criança, estar ali junto com a família, para que ela seja curada logo e saia, ele vai e abusa do seu próprio filho, dentro do hospital, gente. Se isso não mexe com você, é porque o Espírito Santo precisa curar o seu coração. Tem um pastor muito conhecido, Paul Walsh, ele é mais radical ainda. Ele falou, se essas informações, se tudo isso que você vê acontecer no mundo não mexe nada com você, é porque você está podre por dentro.
E você precisa receber a vida de Deus dentro de você. Então isso precisa gerar dentro de mim e de você uma tristeza santa. E eu acredito que todo mundo sente isso, sim ou não? É algo que nos deixa indignados, sim ou não? Então, a sociedade escolhe mal e as pessoas estão doentes. E é assim que é na sociedade, gente. O mundo está doente, e se a igreja não estiver saudável, a família não estiver saudável, a doença do mundo pode entrar nela. Por quê? Porque ela se torna vulnerável. Então, primeira coisa, eu e você precisamos estar saudáveis. Amém? Aleluia. Segundo ponto, você precisa estar preparado para trazer cura e ajudar as pessoas que estão doentes. Então, tudo primeiro começa em nós. Amém, gente? Aqui, hoje, a gente está comemorando, né? O Dia dos Pais. Pais, fiquem alerta e tenham zelo pela sua casa. Se você é alguém que está doente, se você é alguém que não está saudável, espiritualmente, os seus filhos correm risco dentro de casa. E isso aqui é para as mães também, mães e pais. Se vocês não estão saudáveis, os seus filhos correm risco dentro de casa. Não é na escola, é dentro da própria casa. É por isso que a gente vai ler alguns textos aqui que nos confrontam. Então, o meu desejo é que nós saiamos dessa noite aqui com o coração alinhado com o céu e que o próprio Espírito Santo venha trazer para nós, apontar as áreas que nós precisamos receber cura aqui, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então isso aqui é muito, muito, muito sério. Pai e mãe, se você ama os seus filhos, se você ama a sua família, a sua casa, você precisa aumentar seu nível de entrega para o Senhor, o seu nível de devoção. Você precisa se tornar alguém mais quebrantado e você precisa apresentar o seu coração para que o Espírito Santo venha curar o seu coração. Porque a primeira pessoa que vai, infelizmente, se tornar vulnerável são os seus filhos. Então, se você ama de todo o coração os seus filhos, que você se arrependa em nome de Jesus, apresente o seu coração e peça para o Espírito Santo tocar nas suas emoções, tocar no seu físico, tocar na sua alma e limpar e tirar todas as impurezas que o próprio mundo muitas vezes coloca. Amém? Amém? Aleluia? Eu pego como exemplo sobre isso que eu falei, até mesmo quando nós estamos viajando de avião, falando nisso, né? Teve mais aí fazia 17 anos que não acontecia um acidente comercial aqui no Brasil com avião, infelizmente aconteceu. Então é com muito pesar, né, que a gente recebe essa notícia, e isso tem que trazer alguma reflexão para nós, sim ou não? A vida é um sopro, a vida é um sopro. Eu vi uma reportagem do irmão de uma das aeromoças, e ela, no momento que estava o avião em queda, deu tempo dela mandar uma mensagem para o seu marido. Ela só escreveu uma mensagem: não esqueça que eu te amo. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, essa é a realidade dos dias que nós estamos vivendo, gente. Então não dá mais para nós brincarmos. Não dá mais para a gente brincar de ser pai, brincar de ser mãe, brincar de ser irmão, brincar de ser filho, brincar de ser igreja. Amém? Os dias são maus e o mundo aguarda uma resposta da igreja, e a igreja somos nós. Amém? Amém? Só que nós precisamos estar saudáveis, curados, libertos, amém? Para libertar pessoas, não para escravizar pessoas. Porque se eu sou alguém que chego perto de alguém que está precisando de uma ajuda, está doente, e tem alguma área da minha vida que ainda não fui liberto e estou doente, eu vou escravizar aquela pessoa também. Porque é normal, é biológico, isso aqui é do ser humano, ele começar a expor a sua ferida perto das pessoas. Em vez de você libertar, você vai talvez escravizar mais a outra pessoa. Então, a igreja de Cristo, ela precisa se levantar para libertar os cativos, para trazer cura para os enfermos, mas é uma igreja saudável, amém? Com um coração alinhado com o coração de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas eu estava ali falando o exemplo do avião, né? Quando nós vamos voar e viajar para qualquer lugar, aí tem aquelas instruções ali no começo, e aí começa a falar todas aquelas coisas, e aí fala sobre as máscaras que podem cair,
E a primeira coisa que eles explicam é que o adulto precisa utilizar aquela máscara para depois dar assistência para a pessoa que é pequena, para o filho, para o menor. Me corrija aí, cadê o Maurício ou a Ana Vitória aí? Ele que faz curso de piloto pode me corrigir. É exatamente isso. Mas muitas vezes o natural é você pensar, puxa, eu vou cuidar do meu filho, eu vou colocar máscara no meu filho, eu vou primeiro proteger ele. Mas na verdade, primeiro, nós adultos precisamos estar saudáveis e preparados para poder trazer uma proteção e cuidar dos pequeninos. Amém? Então isso traz uma responsabilidade para você, pai e mãe. Amém? Então, pais, não terceirizem as responsabilidades que Deus colocou em vocês. Então, a escola que os nossos filhos vão, eles não são responsáveis pela educação dos nossos filhos. Não terceirize isso até mesmo o ministério infantil ou pela igreja. A igreja é um lugar onde seus filhos vão receber a palavra de Deus. Nós vamos tentar de todas as formas apresentar Jesus para os seus filhos, mostrar o caminho que eles devem andar, mas o exemplo, quem é chamado para levar o seu filho para o caminho correto é pai e mãe, amém? A Bíblia nos ensina isso. Então não terceirize, chame a responsabilidade, fala, eu vou guiar os meus filhos no caminho que eles devem andar, mas para isso eu preciso estar sarado, curado, saudável com as minhas emoções, com o meu corpo, amém? O meu espírito precisa estar sensível ao Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. É perceptível ver, gente, reações em crianças. E quando a gente vê algumas reações em algumas crianças, a primeira coisa que nós pensamos, puxa vida, olha como que a criança é. Não, gente. Ela só reflete aquilo que ela está recebendo de um ambiente onde ela vive. É por isso que nesse dia 21, que vai acontecer o Seminário de Libertação Infantil, é feito um trabalho forte com os pais e não com as crianças. Então são dias que Deus está querendo curar os nossos corações. Amém, gente? Para que a gente venha tomar decisões e tomar escolhas que fluem da própria palavra de Deus. Então, você já anotou aí, né? Escolhas que geram cura. Em Efésios capítulo 5, no versículo 15 e 16, diz assim, Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha para quem está do seu lado aí, fala assim para essa pessoa que está do seu lado, vamos aproveitar ao máximo. Você está no lugar certo. Vamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Amém? Amém? É isso que a palavra de Deus diz. Então Paulo, quando escreve aos Efésios, ele relata algo que nós vemos até hoje. Isso aqui garante exatamente a introdução aqui. Os dias são maus, mas vamos aproveitar todas as oportunidades ao máximo. E hoje, nessa noite aqui, é uma oportunidade, amém? Amanhã, na segunda-feira, quando você acordar, é mais uma oportunidade. Todos os minutos, todas as horas, todos os dias, todas as semanas são oportunidades e vamos aproveitar ao máximo esses dias. Porque a vida é um sopro, amém? E é para gerar um senso de responsabilidade e a gente ter uma revelação do encargo que Deus tem. Porque nós somos a igreja de Cristo, existe um encargo sobre mim e sobre você. Aleluia, louvado seja Deus. Colossenses no capítulo 2, versículos 6 e 7, Colossenses 2 e 7, você pode ir acompanhando aqui, para que eu honre aqui com o horário, eu vou correr bastante. Colossenses 2, versículos 6 e 7 diz assim, portanto assim, como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então repita comigo assim, gratidão. Eu acho tremendo essa palavra, porque é uma palavra para mim e para você, amém? Quem foi alcançado por Jesus, alguém que é cristão, que caminha com o Senhor, e a palavra está nos ensinando, continuem a viver nele, enraizados. O que é viver enraizado no Senhor? É ter as nossas raízes completamente na fonte de vida, amém? É como você lembrar do desenho de uma árvore, né? Que está muito bem plantada ao solo. Se você estiver enraizado na pessoa do Senhor, você receberá todos os nutrientes necessários para que você se mantenha saudável, para que você receba uma cura se necessário. Amém?
Louvado seja Deus, aleluia. E que a gente venha transbordar de gratidão. Essa é uma palavra-chave aqui nessa noite. Repitam comigo, gratidão. Gratidão, em nome de Jesus. Você tem algo que não pode faltar no coração de um discípulo de Jesus, é gratidão. Nós precisamos ser gratos por aquilo que nós já temos e não ser pessoas que murmuram por aquilo que ainda não recebemos. Amém? Olha que privilégio que nós temos, gente. Provavelmente todo mundo aqui teve um tempo gostoso no almoço, colocou uma roupa, veio para essa igreja, aonde é amado. Todo mundo chegou aqui em segurança, amém? Depois nós vamos embora em segurança. A gente tem a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus, falar sobre Jesus. E existem tantos lugares que nem podem falar. Não pode existir igreja. Vocês já estudaram sobre a igreja perseguida em vários lugares do mundo? Se eles forem pegos falando sobre Jesus e com uma Bíblia na mão, eles vão morrer. Na China acontece muito isso. Coreia do Norte, eles estão em cavernas escondidos. Eles correm risco de vida apenas para poder ler a palavra de Deus, compartilhar com os irmãos aquilo que eles estão aprendendo e perseverar até o último dia da vida deles. Isso aqui precisa confrontar nós, amém? Que você saia com o seu coração cheio de gratidão por aquilo que Deus já fez. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. A minha vida está... Você recebeu a vida, você está vivo. Tem 62 pessoas que há 2 dias estavam vivas e não estão mais. Você está vivo. Agradeça a Deus por isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Como discípulos de Cristo, tem um grande pensador desse tempo, ele diz assim: como discípulos de Cristo somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades. Aleluia. Como discípulos de Cristo, todos nós somos, amém? Eu e você somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades. Aleluia. Então fala de um estilo de vida que está acima das impossibilidades. Você vai olhar para as situações de adversidade, para as causas impossíveis, e você vai viver uma vida acima das impossibilidades. Amém? Você vai viver uma vida sabendo que Deus está trabalhando em seu favor. Aleluia. Agora, suas atitudes no dia a dia vão determinar a sua altitude na vida, amém? O que vai determinar a maneira que você vai viver são as suas atitudes todos os dias, amém? 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz assim, 1 Pedro 3,15: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados. Queridos, Jesus, sem sombra de dúvidas, ele não faz acepção de pessoas. Vocês creem nisso também? Então dá um amém aí, me ajudem. Mas ele faz acepção de atitudes. É por isso que algumas pessoas alcançam algumas coisas mais rápido do que as outras. Deus, ele é o mesmo Deus para todo mundo. Nós cremos que Deus amou a todos. Embora nós saibamos que muitos não vão crer na palavra do Evangelho e não vão ser salvos, mas Deus, ele enviou seu Filho para morrer por todos, amém? E ele não faz acepção de pessoas, ele ama a todos, mas ele faz acepção de atitudes. E é por isso que nós estamos conversando sobre isso hoje aqui, sobre as nossas atitudes. E aqui nesse texto de Pedro está falando algo extremamente importante: estejam sempre preparados. Repita aí, preciso estar preparado. A palavra está falando, estejam sempre preparados. Sempre é o que, Sérgio? Sempre é o que? É toda hora, é ou não é? É todos os minutos, é todos os segundos. É estar em todo tempo preparado. Amém? Aleluia. Nossa sociedade, ela está doente. Pessoas doentes, pessoas extremamente influentes estão doentes também. Estão adoecendo, pessoas comuns estão adoecendo, estão doentes. Não há crescimento sem mudança, não há mudança sem perda, não há perda sem dor, e não há dor sem tristeza. Isso aqui é uma máxima, é uma realidade dos nossos dias. Não há nenhum tipo de crescimento sem alguma mudança. Vocês creem nisso? Não há nenhum crescimento sem mudança, então nós precisamos mudar algumas coisas para que a gente possa amadurecer e crescer. Amém? Não há mudança sem perder alguma coisa. Não há perda sem dor. E não há a dor sem a tristeza. Mas algo interessante é que quando nós decidimos perder o que for necessário
para que a gente possa amadurecer e crescer no Senhor. É assim que a presença relacional de Jesus se manifesta. Todas as vezes que a glória de Deus se manifesta e a presença relacional de Jesus se manifesta, Ele começa a se relacionar conosco. O que seria a presença relacional do Senhor? É quando a glória de Deus se manifesta em nosso meio e transcende o corpo, a alma e toca o nosso espírito. É quando Jesus começa a se relacionar conosco a ponto de começar a tirar coisas ruins de dentro de nós e colocar mais dele dentro de nós. Porque nós sabemos da grandeza do Senhor e da onipresença dele. Sabemos que Deus está em todos os lugares, Ele está em mim, eu estou nele, sim ou não? Nós sabemos disso, mas quando a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta, a presença relacional, Jesus Cristo vem para se relacionar com você, é quando muitas vezes você está aqui num culto, você está adorando ao Senhor, o Espírito Santo já visitou, já conseguiu ultrapassar as barreiras, entrou lá dentro do seu coração, lá no seu espírito, e você está quebrantado, você está chorando, você ergue as suas mãos, a segunda música passou, a terceira música passou, você nem percebeu, você só está rendido aos pés de Jesus, e Ele está fazendo algo extraordinário dentro do seu interior, Ele está tocando nas suas emoções, Ele está tocando lá no seu coração, e Ele está fazendo ali uma limpeza, aleluia, porque o sangue de Jesus que corre no corpo é que nos purifica, amém? Aleluia, louvado seja Deus, e é nisso que nós temos que crer, aleluia. Assim a gente começa a receber algo extraordinário da parte de Deus, e nós começamos a se tornar mais saudáveis, aleluia. Filipenses 2,16 diz assim: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Olha que profundo que é isso que Paulo escreve. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você, para que você saia aqui revigorado nessa noite. Tudo aquilo que você está fazendo, todo o teu zelo, toda a sua busca, todos os dias que você acorda, faz seu devocional, o seu esforço de vir aqui para um culto de oração, para acordar na madrugada orar, para se juntar aí com a sua esposa, com o seu marido, e para você entregar a sua família diante do Senhor, você colocar as suas causas diante do Senhor, você vir muitas vezes de longe para um culto como esse, receba algo no seu coração, não é inútil, amém? Não é inútil. Não é inútil todo o nosso esforço, aleluia. A gente precisa aprender algo aqui com o que Paulo escreveu aqui. Ele diz que no dia de Cristo, já parou para pensar? Vou estar face a face com Jesus. Você vai poder se lembrar, falar, puxa vida, valeu muito a pena todo o esforço que eu tive, de correr atrás de Jesus, de me curar, de ser restaurado, de mudar de vida, de me submeter ao Senhor, de ser transformado, todos os ajuntamentos, todos os encontros, valeu a pena, eu não me esforcei inutilmente, aleluia, aleluia. Você tem algo que nós não podemos fazer, é ter um esforço inútil. Pastor, como é que eu posso me esforçar inutilmente? Escutando mais as vozes da terra e não escutando o céu. O mundo está doente, ele está em busca de resolver os seus problemas e as suas doenças com os remédios terrenos. Mas eu e você, nós fomos gerados no coração de Deus e nós fomos criados na eternidade. Só o céu pode trazer as respostas para o coração do homem. Só o céu pode trazer a cura que nós precisamos. A terra ela não consegue trazer a cura que o homem precisa, porque senão o mundo não estaria da maneira que ele está. Receba isso no seu coração, em nome de Jesus. Agora, como a gente sempre faz, você pode anotar aí alguns pontos, vai ser colocado aqui, para a gente já indo para o final. Nós estamos falando sobre escolhas que geram uma cura. Então eu quero citar aqui para vocês 6 escolhas que eu e você podemos decidir para as nossas vidas e que vão ser poderosas para que a gente possa receber uma cura da parte de Deus, amém? Então anote
a primeira escolha de cura para a sua vida. Estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Estabeleça um tempo de qualidade com Deus. 1 João capítulo 2, versículo 28, diz assim: sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Você tem algo que não pode faltar para mim e para você nesses dias, é coragem, sim ou não? Sim ou não? As pessoas, elas estão com medo. Nós vivemos ainda numa sociedade pós-pandemia, que o medo ele só aumentou. Que tipo de medo? É o medo do amanhã, é o medo das doenças, sim ou não? E uma pessoa com um coração cheio de medo, ela não vive uma vida plena com o Senhor. Se tem algo que está disponível para mim e para você, é um coração cheio de coragem, se Jesus tocar nos nossos corações. Então, só que isso a gente vai partir do ponto que eu e você vamos depositar todos os dias nosso coração no Senhor e estabelecer um tempo de qualidade com Deus. Pode pôr o primeiro ponto aqui que eu coloquei para que todo mundo anote. Estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Queridos, qual é a moeda mais valiosa do mundo hoje? É o tempo. A moeda mais valiosa do mundo hoje é o tempo. E o mundo todo está atrás dessa moeda sua. Muitas pessoas estão atrás dessa moeda. O Instagram está atrás dessa moeda. A Apple está atrás dessa moeda. O Windows está atrás dessa moeda. O Twitter está atrás dessa moeda. Todas as mídias sociais estão atrás dessa moeda. A grande luta que eles têm é para poder comprar esse tempo de você. E é interessante, é algo que a gente precisa refletir, porque quanto mais as pessoas entregam essa moeda para as redes sociais, mais doentes elas ficam. Infelizmente, nós fazemos parte da geração da dopamina, que vive de uma satisfação e de um prazer momentâneo. E tudo é arquitetado e é feito para que você busque satisfação e prazer imediato. Isso a indústria sabe, decora e salteado. Eles são extremamente geniais. Essa que é a verdade. Ou quem criou um aplicativo para pedir comida em casa não é um gênio. É um gênio. E parece que quanto mais passa o tempo, essas coisas vão aumentando, sim ou não? Todas as facilidades. Só que eles não têm a visão, eles não têm a revelação que a carne milita contra o Espírito Santo. Contra o Espírito. Eles não têm esse entendimento que a carne nossa milita contra o Espírito. Então existe todo um projeto, eles arquitetam algo para o quê? Eu preciso ganhar o tempo do Gabriel, quero o tempo do Gabriel. E sabe qual que é a realidade? Acho que uns 3 meses atrás, a minha mãe trouxe uma palavra aqui sobre busca, sobre leitura, sobre a palavra de Deus. E quantos cristãos estão entregando o seu tempo, a sua moeda mais preciosa? Talvez 2 minutos para o Senhor. Mas para a Apple, para o Instagram, entrega umas 2, 3 horas. Quem vale mais? Quem é mais importante para você? Porque você entrega a sua moeda mais preciosa para aquilo que você valoriza. Todos vocês estão entregando a moeda hoje para o Senhor aqui estar nesse culto. Quando você toma uma decisão de vir para a casa de Deus, é porque você valoriza o que está acontecendo aqui. Se você decide sentar com alguém e tomar um café e conversar no WhatsApp, você valoriza aquela pessoa. Então nós entregamos o tempo a tudo aquilo que nós valorizamos. E isso é um feridor de medida, para que você fazer uma reflexão. Se o mundo está vivendo dessa maneira, é o mundo. Mas nós temos a revelação. Como que eu vou entregar a maior parte do meu tempo para alguém que nem morreu por mim? E na verdade, no final das contas, só quer o meu dinheiro. E as pessoas estão mergulhadas nos aplicativos e rede social e vão vivendo essa coisa da dopamina, de satisfazer os seus desejos da carne de forma rápida. E isso entrou na igreja, gente. É por isso que eu coloquei como primeiro ponto que nós precisamos estabelecer um tempo de qualidade com Deus.
Não 2 minutos, 3 minutos ou 5 minutos. Deus é o nosso Pai e é a pessoa mais importante das nossas vidas. Olha, entenda algo aqui, é uma linha muito fina, mas eu escutei de um grande homem de Deus que já não está mais entre nós, e ele acabou ainda falecendo por um acidente aéreo, o Myles Munroe. E ele falava uma coisa muito interessante: vocês têm coragem de entregar 8 e 12 horas do tempo de vocês para ganhar um salário, e vocês não entregam o tempo de vocês para aquele que criou todas as coisas, para aquele que deu a vida para você. Isso é forte, mas é uma realidade. E aí ele fala naquela conferência, ele fala: muitos vão para a igreja, mas quem está no trono nas suas casas é Mamon e não é Deus. E ele não estava falando que você não deve trabalhar, mas o mínimo que você pode fazer é: ok, eu entendo que eu preciso entregar essas horas por um salário, mas o resto do meu tempo, como que vai ser? Nos meus intervalos, como que vai ser? Nos dias que eu tenho folga, como que vai ser? Nós entregamos o nosso tempo àquilo que nós valorizamos. Se você valoriza o corpo de Cristo, a igreja, você vai entregar esse tempo, você vai valorizar isso. Se você vê que a sua família é preciosa, você vai entregar o tempo a ela e você vai valorizar isso. Amém? Eu sei que isso é confrontador, mas precisa mexer aí dentro com você. E cada vez mais só vai piorar isso. A ideia das empresas é que você passe o maior número de tempo conectado aqui nas redes sociais. Me corrija lá, Jonas, você é melhor do que eu nisso, mas até a maneira dos feeds para você ir vendo ali as informações, você arrasta de cima para baixo, ou é de baixo para cima quando atualiza. Isso, porque é exatamente o mesmo movimento do cassino, daquelas máquinas. Olha como eles pensam. Eles sabem exatamente como se conectar e puxar a atenção do ser humano. É a mesma sensação daquela pessoa puxar aquela alavanca do cassino, esperando ali em poucos segundos: o que eu posso ganhar? Será que eu vou ganhar agora? O que vai vir? Olha só. E obviamente que não tem como a gente lutar contra isso. Mas um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, vai poder utilizar isso aqui com sabedoria, amém? Para pregar o evangelho. Isso aqui não vai tomar o seu tempo e te impedir que você invista tempo de qualidade com Deus. Você precisa investir tempo de qualidade com Deus, gente. Como vou conhecer a Deus? Como conhecer a Deus? É muito difícil seguir a Jesus Cristo. Gente, a gente precisa mergulhar nas Escrituras e ter tempo com Jesus. Amém? É uma vida com o Senhor. Você vai entrar lá no seu escritório e já convida Jesus. Jesus, vamos junto comigo. Sem você eu não consigo tomar minhas decisões, né, Marcelo, lá no escritório. E aí você vai tendo aquele dia inteiro com o Senhor. Aí no tempo que você tem, olha, agora é só eu e você, Senhor. Só quero ter um tempo nosso. Então o que está precisando muito é um relacionamento. A igreja precisa se relacionar com o Senhor Jesus. Sem sombra de dúvidas, Deus conhece o nosso coração, mas nós precisamos ser uma igreja que conhece o coração de Deus, amém? Aleluia. Então, deixe bem anotado esse primeiro ponto, que é bem importante. Segundo ponto, segunda escolha que você pode tomar e que vai gerar uma cura para a sua vida: preencha sua mente com verdades bíblicas. Vai dar certo o tempo aqui, glória a Deus. Preencha sua mente com verdades bíblicas. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim, Tiago 1, 25: o evangelho é a lei perfeita que dá a liberdade às pessoas. Olha que precioso que é isso, né? O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Olha que precioso isso. Gente, não é um coach que está falando isso, não é o próprio Deus falando isso. O céu traz exatamente as orientações que nós precisamos. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Já parou para pensar em tudo que você colocar suas mãos, você prosperar, em tudo que você se envolver, Deus abençoar a sua vida?
Mas existe um caminho para mim e para você. Nós precisamos mergulhar na lei de Deus. Nós precisamos meditar de dia e noite na lei do Senhor. Pode colocar de novo aqui o versículo para mim. Agora, o que diz? Nós não podemos esquecer, nós precisamos perseverar, e nela perseverar, ou seja, é ler e meditar, mas não é apenas você não esquecer, você lembra, mas você coloca em prática, mas praticamente zeloso, será abençoado no que fizer. Então nós meditamos na palavra de Deus, nós recebemos ela no nosso coração, nós meditamos, lemos, relemos, falamos, conversamos sobre a palavra, né, Sérgio? Nós vamos trocar uma ideia, para que a gente não esqueça e a gente venha colocar isso em prática. Existe uma ordem, não é apenas você ler por ler, mas você medita e você ora, Espírito Santo, que essa palavra salte da Bíblia e entre no meu coração, me ensine como viver isso, amém? Aleluia, e tudo aquilo que eu e você for fazer, será abençoado, nós seremos abençoados, amém? Esse é o mistério. Efésios diz que eu e você já somos abençoados, com todas as sortes de bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o meu entendimento é, eu sou abençoado. Olha para quem está do seu lado e fale para ele, você é abençoado, você é abençoada, aleluia, aleluia. Agora, existe uma responsabilidade minha, existe uma responsabilidade da igreja, se relacionar com o Senhor, investir tempo no Senhor, meditar dia e de noite, orar, interceder, fazer não ser esquecido, não esquecer dessas palavras e pôr em prática, aleluia, e tudo aquilo que você for fazer, você vai prosperar, você será abençoado, e aquele texto que está lá em Efésios vai ser real, realidade na sua vida, na sua casa, amém? Aleluia. Preencha sua mente com verdades bíblicas. João 8, 31, 32 diz assim, João capítulo 8, 31, 32. Se você continuar na minha palavra, então vocês são os meus discípulos de fato. E você saberá a verdade, e a verdade te libertará. Eu amo esse texto, é o texto base da minha aula no Silce. Se vocês continuarem na minha palavra, é alguém que caminha sobre a palavra de Deus, amém? Vamos ver essa versão. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, porque existia um grupo que não acreditou em Jesus, não creu nele. Se permanecerdes na minha palavra, aleluia, ou seja, eu recebi a palavra e eu vou permanecer nela, vou fazer dela o meu estilo de vida, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então quem é discípulo? Quem permanece na palavra de Deus. É isso que a palavra está dizendo. E por que eu coloquei segundo ponto, segunda escolha que você pode decidir para a sua vida que você vai receber cura? Preencha a sua mente com verdades bíblicas. Porque o mundo está doente porque acreditou na mentira do diabo. As pessoas estão ficando doentes porque na verdade elas caminham sobre uma falsa informação e sobre as mentiras que o mundo impõe sobre ela e não as verdades do reino de Deus. E isso precisa ser dito dentro da casa de Deus. Você precisa preencher a sua mente com as verdades bíblicas. Sabe o que o mundo te ensina? A você se comparar com as pessoas. Sim ou não? O planejamento dessas empresas é que você permaneça o maior tempo possível dentro dessas redes sociais. E um dos principais fatores é a comparação. Só que todas as vezes que você se comparar com alguém, você vai perder alguma coisa. Porque todo mundo foi criado de um jeito, todo mundo é de um jeito. Não existe ninguém igual. Ok? É terrível você começar a se comparar com as pessoas. Porque a grande maioria das coisas que estão lá é mentira, gente. Pouquíssimas pessoas vão postar os dias difíceis, os problemas, os dias de vulnerabilidade. Não se compare com as outras pessoas. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E esse é o plano de Deus. Ele cria o homem para que ele se relacione com a sua própria natureza. Você foi feito perfeito, você foi feita perfeita. Deus, ele não errou quando te criou, amém? Deus faz tudo perfeito. Ele acertou.
Ele criou o homem, ele viu que era bom. Então pare de se comparar em nome de Jesus com qualquer pessoa que seja nas redes sociais. Você recebeu dons, você recebeu talentos, o apóstolo ministrou isso aqui. Você tem características únicas. Deus sabe por que Ele te criou desse jeito. Amém? E a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. O Sérgio do jeito que ele é, segundo a imagem e semelhança de Deus. O Eduardo do jeito que eu sou. O Gabriel, todos nós. Amém, gente? Amém? É assim que Deus fez, é assim que Deus faz. Então, em nome de Jesus, pare de se comparar com as pessoas. Pare de acreditar nas mentiras que o mundo impõe. E em todo tempo ele está colocando essas mentiras. E são mentiras muito sutis, gente. Eu estava falando sobre a guerra, que o mundo está assim. Aí começa um monte de coisa. Não, porque o Brasil está difícil de viver. E entrou o político que eu jamais queria que entrasse. E o plano é demoníaco e afeta completamente a economia. Gente, não acreditem nas mentiras que vêm da terra, mas abracem as verdades do reino de Deus. Porque se a situação econômica está difícil no Brasil, eu sou filho de Deus. E a palavra que eu li diz que um justo jamais vai mendigar o pão. Deus não vai deixar faltar nada para eu que sou filho. A palavra me ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ele vai acrescentar tudo que a minha família precisa. Não sei o que o mundo está passando, eu não sei o que o Brasil está enfrentando, mas eu sei que a minha casa não vai ser atingida, porque eu sou filho de Deus. A terra fala, ai, aqui está difícil de viver. Nossa, você viu como que o Japão é extraordinário? Meu pai esteve 15 anos naquela nação. 8 anos. Eu estive naquele lugar. Sem sombra de dúvidas, se você passar lá um mês, você vai ver muitas coisas legais lá. É uma organização. É um país com as suas pontuações do IDH altíssima. Top, mundo. Você não vê um lixo naquela rua. É uma organização. Crianças vão sozinhas para as escolas. Mas a gente não pode se basear nas informações da terra para as nossas vidas. Vai lá perto das pontes. Você vai ver guardas, você vai ver cercas altas, porque o número de suicídio é enorme naquele lugar. Pessoas são doentes naquele lugar. Oprimidas naquele lugar. É uma nação que precisa de Jesus. As igrejas lá trabalham demais para apresentar Jesus para aquela nação, para aquelas pessoas, e é dificílimo. Adolescentes, jovens, tiram as suas vidas na frente do trem, simplesmente porque eles não passaram de ano, não atingiram as notas que a família exigia. É um país doente. Querido, se você acha que o Brasil está sofrendo com a economia, e é um dos países que mais tem pessoas endividadas, sabe qual que é o país que está no top 3? Estados Unidos. Não se enganem com as informações que vocês olham por aí. Vão pesquisar. Quanto maior o crédito, homem é homem em qualquer lugar, gente. Lá existe um limite de crédito altíssimo e as pessoas se endividam demais naquele lugar. É um consumismo terrível naquele lugar. Então não acredite, olha, eu acho que eu vou para lá porque daí a minha vida vai ficar mais segura. Não, gente. O lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. Aleluia. Se você tem um chamado específico para alguma nação, Deus vai te enviar, vai te sustentar e está tudo certo. Mas, gente, é só a gente pesquisar. Eu fiquei assustado com o que eu vi sobre os Estados Unidos. Assustadíssimo. Porque o que a gente normalmente fala, puxa, como é fácil. Como é fácil, viu quando custa um carro lá? Eu tenho um amigão meu, que jogou comigo, que mora lá. E a gente conversa muitas coisas, ele trabalha com a parte de economia. Gente, é um lugar extremamente endividado. E que não é fácil. Então, nós precisamos nos mover pela palavra de Deus, encher a nossa mente com as verdades do reino de Deus, sobre mim e sobre você. Sabe quais são as perguntas que você deve se fazer numa situação dessa? Tá, mas por que Deus me colocou nessa nação? Por que os meus pais, Por que os meus pais foram colocados nessa nação?
Deus, o que o Senhor tem para mim nessa nação? Porque Deus, ele não erra naquilo que ele faz. Deus, por que o Senhor enviou os meus familiares, eles vieram como imigrantes para o Brasil? O que o Senhor tem para mim aqui? Deus sabe o que faz, gente. Deus sabe o que faz. E filho de Deus, homem de Deus e mulher de Deus não é um fugitivo. Amém? Homem de Deus e mulher de Deus não é um fugitivo. Aleluia. Homens e mulheres de Deus se movem por propósito e não por necessidade. Aleluia. Aleluia. A gente vive por propósito. Tudo que nós fazemos é por um propósito eterno e celestial. Então vamos encher a nossa mente com as verdades do reino. Aleluia. As verdades, encher a nossa mente com as verdades bíblicas. O que a palavra fala ao meu respeito? Não, porque me falaram que minha filha isso. O que a palavra de Deus fala sobre o seu filho? Não, porque falaram a respeito de mim. Então, o que a palavra fala a respeito de você? O que a palavra fala a respeito do seu casamento? O que a palavra fala sobre tudo? O que a Bíblia diz? Ela é o manual para as nossas vidas. Ela é o nosso espelho. Amém? Não estou dizendo para você ser uma pessoa alienada com as coisas que acontecem. Mas quem dita as regras na nossa vida é a palavra de Deus. Amém. E todas as nossas decisões e escolhas precisam fluir do trono de Deus. O que Deus deseja que eu faça? O que Deus deseja que eu cante? O que Deus deseja que eu escolha? Como Deus deseja que eu trabalhe? Como Deus deseja que eu eduque os meus filhos? O que Deus espera de mim? Essa é a nossa linguagem, irmãos. Como Deus espera que eu conduza aqui as minhas finanças. A terra te ensina o jeitinho brasileiro. E a fala dos dias atuais é que se você não sonega imposto, você não prospera aqui no Brasil se você é empreendedor. Não acredite nessa mentira. Isso é uma mentira. Ah, mas é muito injusto, o imposto é muito alto. O Marcelo está aqui, melhor que eu, pode falar sobre isso, atende muitos clientes, né? O imposto é injusto, é muito alto. Então não empreenda, irmão. Receba isso no coração, em nome de Jesus. Então vamos buscar uma outra direção. Mas independente de quanto é o imposto, de quanto não é, você precisa viver uma vida em santidade. O Deus que te criou é o dono do ouro e da prata e te faz prosperar no meio de pessoas ímpias que sonegam. Amém? Aleluia. Ele é o dono do ouro e da prata. E ele se alegra em ver homens e mulheres de justiça. E homens e mulheres de justiça nesse tempo é isso. É chegar no meio do caos e falar: ei, tem como sim. Eu não sirvo a Mamon, eu sirvo ao dono de todas as coisas. E o Deus que eu sirvo me ensinou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você quer dirigir, você vai lá para uma autoescola e tira uma carteira. Você não vai dirigir sem carteira. Você quer abrir uma empresa, você vai buscar todas as documentações e pagar tudo o que é necessário. É assim que tem que ser. Porque a gente acabou de ler aqui, se nós caminharmos na palavra, não esquecermos da palavra, colocarmos em prática, seremos abençoados, prósperos em tudo que nós fizermos, pagando imposto alto, imposto baixo, imposto médio, mas fazendo aquilo que deve ser feito. Amém? Deixa eu ouvir um amém, gente. Amém. Se tem alguém que é especialista em dinheiro, é Deus. Lá no seminário nós de finanças, a gente fala muito a respeito disso. Fala mais sobre recursos do que até salvação. E isso é algo muito sério. Muito sério. Glória a Deus. Então vamos encher a nossa mente aí com verdades bíblicas, amém? Não aceite as mentiras que Satanás impõe. Em nome de Jesus. Anote aí, terceiro ponto, está acabando já. Vai dar tudo certo. Mais uma escolha para a sua vida que pode gerar cura. Celebre suas pequenas conquistas. Amém? Celebre suas pequenas conquistas. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12 diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei
perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Aleluia! Ele fala aqui no versículo 13 e 14 do capítulo 13, Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Queridos, vamos celebrar as pequenas conquistas. Amém? Lembra que eu estava falando sobre se comparar um com o outro no ponto anterior? Então escolha nunca se comparar com ninguém. Amém? Porque quando você vive uma vida de comparação, dificilmente você vai celebrar as pequenas conquistas. Por que você não vai celebrar? Porque você não tem olhos para perceber as pequenas conquistas, as pequenas coisas que Deus já fez e que na verdade são grandes. Elas podem ser pequenas aos olhos naturais, mas são grandes aos olhos espirituais. Amém? Nós precisamos celebrar as pequenas coisas. Puxa vida, é 2024, já estamos entrando no segundo semestre, então tantas coisas que eu planejei e eu não conquistei. Será que você não conquistou mesmo, irmão? Você pode talvez olhar para sua casa e eu te perguntar como está a saúde dos seus filhos. Será que eles estão bem? Olhe para sua casa e pense: me faltou algo nesse primeiro mês? Será que eu não tive algo para me alimentar, minha família para se alimentar, para comer? E você começa a fazer uma reflexão e olhar para sua casa, para sua vida. Homens espirituais, eles celebram as pequenas conquistas. Amém? Talvez tenham grandes conquistas e que também têm que ser celebradas. Há 2 cultos atrás, o Filipão veio aqui, deu um testemunho de experiências incríveis que ele estava vivendo com a Jaque lá na empresa. E aí eles conquistaram um apartamento. É uma grande conquista. E precisa ser celebrado. E Deus foi glorificado. O nome de Jesus Cristo ficou mais conhecido através do que aconteceu. Mas nós precisamos ter a mesma atitude nas pequenas coisas. Porque se nós não celebramos as pequenas conquistas, nós nos tornamos pessoas que murmuram. Pessoas que reclamam e murmuram por todas as coisas, todos os dias. É incrível ver. Você pode analisar, nós temos ali o Joãozão ali que trabalha lá com um apartamento. Eu estava escutando um exemplo hoje a respeito disso, de um pastor que eu gosto muito. É incrível as pessoas que não sabem celebrar as pequenas conquistas. Às vezes a pessoa está lá trabalhando e ela não vê a hora de comprar um apartamento, e ela vai para o apartamento que ela sonhava de 3 quartos. E o que acontece muitas vezes é que quando ela chega nesse apartamento de 3 quartos ficou pouco, na verdade eu queria 4. Ou às vezes fala, eu não gostei de 3, na verdade eu queria 2. Parece que o ser humano, ele sempre não está contente com as coisas. Já conheceu alguém assim? Não levanta a mão. Para não errar 2 vezes, né? Para não apontar para o irmão e para não apontar para você mesmo. Mas a verdade é essa, existe uma falta de contentamento no coração das pessoas. O mundo está assim. Tem uma dificuldade de agradecer, uma dificuldade de celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro irmão. Sabe, contentamento fala sobre isso. Puxa vida, eu sonho em realizar tantas coisas, parece tão distante, mas eu já percebo tantas coisas extraordinárias que Deus fez já na minha vida. Eu era alguém com as emoções desajustadas, eu era alguém escravizado, eu era alguém cheio de medo, mas Jesus me alcançou. Gente, não tem nada mais precioso que você deitar a cabeça na sua cama, no seu travesseiro e dormir em paz, queridos. Sabendo que Ele nos alcançou e que você recebeu a salvação. Que você tem alguém que milita por você, que está trabalhando enquanto você dorme. Que enviou o ajudador e você tem alguém para te auxiliar e te ajudar a estar com você todos os dias. Essa foi a promessa. Eu estarei convosco até o final dos tempos, todos os dias. Imagine a certeza que nós temos. Eu tenho Jesus comigo todos os dias. Isso é grande demais, isso é tremendo demais. E quando você começa a receber essa revelação, a murmuração vai indo embora. A reclamação vai indo embora. E a gratidão vai tomando seu coração. Eu sou grato pelo que eu tenho, até pelo que eu ainda não tenho. Deus, eu queria estar nessa posição.
mas eu sou grato por aquilo que Deus já está fazendo hoje. E se o Senhor permitir e quiser, me coloque nesse lugar. Eu sei que o Senhor vai ser engrandecido com isso. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso Deus trabalha nessa perspectiva. Nós temos que ter gratidão, nós temos que zelar pelas pequenas conquistas. Amém, gente? Então celebre suas pequenas conquistas em nome de Jesus. Aleluia. Anote aí, quarta escolha que você pode decidir aí para a sua vida e que vai gerar cura. Supere suas recaídas e levante-se com fé. Supere suas recaídas e levante-se com fé. Teve alguém que já teve alguma recaída aqui? Fala assim, eu tive já. Lamentações capítulo 3, versículo 40. Lamentações 3:40. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Examinemos os nossos caminhos, vamos prová-los e voltar para o Senhor. A minha versão ainda é melhor. O que temos feito, vamos examinar seriamente. Como que nós temos que examinar? De forma séria. Um homem de Deus, ele é sério, ele tem foco. Fala assim, foco. Um homem de Deus, ele tem um coração cheio de atributos: temor, zelo, gratidão, cuidado, foco. Faz as coisas com seriedade. Amém? Você é rei e sacerdote nessa nova aliança. E um sacerdote, ele é carregado de temor e zelo. Então você vai fazer uma autoavaliação, uma reflexão, se examinar de forma séria. Não de qualquer forma, não. Como está a minha vida? E é isso que Lamentações está falando. Se examine de maneira séria. Deixa para a minha versão aqui. Examine de maneira séria, está dizendo em Lamentações. Seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então, se você teve uma recaída, Jesus hoje estende a mão e te faz um convite. Levante-se, homem e mulher de Deus. Levante-se. Essa é a beleza do Evangelho. Se você estava caminhando bem, por algum motivo você caiu em alguma área, você infelizmente tropeçou em alguma área, a palavra para você é: levante-se hoje, porque a vergonha e o peso do pecado já ficou lá na cruz. Amém? Cadê os seus acusadores? Cadê os seus acusadores? Você precisa fazer uma autoavaliação, se examinar e levantar e segue em frente. Aleluia! Porque se você acreditar nas mentiras lá do mundo, se você cair, você vai se afundar cada vez mais. Mas a palavra de Deus para você é: se examine de forma séria, levante e prossiga. Amém? Mas o que as pessoas vão pensar de mim? São homens e mulheres de Deus e que precisam suportar você. Sabe o que é isso? Suportar uns aos outros. Seja suporte. Vai dar a mão para você, vai ajudar você, falar assim: minha irmã, puxa, você quer, levante, vamos seguir em frente, você é uma grande mulher de Deus. Quando Deus criou você, Ele não errou. Você já é abençoado com toda sorte de bênção. Levante, esquece as coisas que ficaram para trás, foca os seus olhos para o alvo. Cristo é teu alvo, vamos seguir, vamos avante. Amém? Aleluia, aleluia. É dessa maneira que nós temos que viver. A igreja de Cristo precisa viver dessa forma. Amém? Então supere as suas recaídas em nome de Jesus nessa noite. E se levante com fé. É uma decisão que vai trazer cura para você, para as suas emoções, para o seu coração. Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Paulo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 11, 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então em todo tempo a palavra vai falar sobre isso. Se examinar, se examinar, se examinar. Então são dias que você vai se examinar, amém? Aleluia. Ai, se as pessoas se examinassem com temor, não iam ficar se preocupando com a vida alheia e com a vida dos outros, apontando o dedo e só pensando lá o que os outros estão fazendo de errado. Pessoas que agem dessa forma, elas já estão com suas emoções doentes, enfermas. Então, hoje é uma noite para você superar aí a sua recaída, se levantar, ficar de pé e prosseguir. Amém? Provérbios 28, 13 diz assim. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera,
mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nós temos falado muito aqui acerca disso. É um princípio, uma realidade da vida da igreja que foi sumindo. Muito por falta de revelação, mas tem um lugar que você precisa fazer. Olha, se você teve uma recaída, você precisa confessar o seu pecado. Busque alguém que você tem confiança, busque uma liderança, busque um pastor, busque um líder. Fala assim: irmão, eu pequei contra Deus, aconteceu isso, eu preciso confessar o meu pecado. Quem esconde os seus pecados não prospera. Isso que é muito forte. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então a misericórdia do Senhor vai encontrar aqueles que reconhecem que erraram e confessam os seus pecados. Amém? E eu vou dizer mais: você não precisa esperar você ter uma recaída e pecar para você confessar. Já comece confessando as suas tentações, para que você esteja junto com o seu irmão orando, ele se torne um intercessor pela sua vida. Aleluia, aleluia. Não vai nem chegar no estágio em nome de Jesus, mas se você está vivendo uma vida de pecado, você entende que tem algo que não está de acordo com o caráter do Senhor, procure alguém e confesse o seu pecado, porque você vai encontrar prosperidade. Se é saúde que você está faltando, você terá saúde. Se você precisa de uma intervenção na sua área financeira, você vai prosperar. Prosperidade fala de uma vida plena no Senhor em todas as áreas. Amém? O nosso Deus é um Deus organizado. Existe uma ordem no reino de Deus, e se tem alguma coisa que está fora do lugar, isso afeta todas as áreas da nossa vida. Amém? A nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus tem tudo a ver com adoração. Então repitam comigo: adoração. Todo ser humano, todas as pessoas do planeta Terra são adoradores. O que difere você de qualquer outra pessoa é os deuses que cada um adora. E nós adoramos um único Deus. Amém? E uma outra moeda que faz parte desse relacionamento é oferta. Então todo mundo que adora um Deus oferta o seu tempo. Existem ofertas internas e ofertas externas. Isso ao longo do tempo a gente viu. Sempre foi assim. A ordem de Deus era assim, desde a lei mosaica. E o sacerdote ia para o templo e ele ofertava. E tinha que levar uma oferta saudável. Então, nós que somos filhos de Deus e adoramos a Deus, nós estamos em todo tempo ofertando a Deus. Só que as nossas ofertas precisam ser saudáveis, puras. Por que eu estou falando isso? Porque a maneira que você oferta para Deus e o que você oferta para Deus vai atingir todas as áreas da sua vida. A gente precisa entender profundamente o que é adoração em relacionamento com Deus. Porque às vezes você acha que, puxa vida, eu fui atacado por Satanás, estou com um problema aqui na minha área financeira. E às vezes você nem está vacilando na sua área financeira, mas é alguma outra área que está atingindo a sua área financeira. Mas eu quero falar uma coisa para você: a maneira que você oferta de forma externa tudo para Deus vai afetar todas as áreas da nossa vida. É por isso que Jesus Cristo bateu muito forte em Mamon. Porque olhando na Bíblia é a única vez que você vai ver o próprio Deus chamando Mamon de outro senhor. Você não vai ver outro senhor na Bíblia. Ou é Deus ou é Mamon. Ou alguns adoram a Deus e os outros a Mamon. Então vamos analisar a maneira que nós temos ofertado a nossa vida, né? E é muito simples, isso traz uma proteção. E sabe qual que é a proteção que nos traz? Pegando um exemplo aqui do momento que nós somos generosos e ofertamos. Eu semeio, eu oferto, eu dizimo na casa de Deus, porque a Bíblia de Deus diz isso. Vai lá e semeie e oferte, dizime na casa de Deus, onde você recebe o cuidado do alimento espiritual. Qual que é o cuidado que está vindo? Nós estamos sendo protegidos. Que proteção que é essa? Na minha família, na minha casa, no meu lar. Quem está reinando é Jesus Cristo e não Mamon. Depois vocês pesquisem lá, Miles Moon, ele fala muito a respeito disso. Homens que têm como prática, religiosos, vão na igreja, mas quem está lá num trono dentro da sua casa muitas vezes é Mamon. Então vamos se atentar com isso. Amém, gente? Amém? Essa é uma noite para você
superar suas recaídas e se levantar em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. A leveza e o encorajamento surgem quando honestamente enfrentamos as nossas próprias falhas. Elas aparecem logo com os benefícios de compartilhá-las com um amigo de confiança. Então, em nome de Jesus, que seja um segundo semestre que nós não vamos ter medo de nada, mas nós vamos confessar os nossos pecados para o Senhor e vamos buscar alguém de confiança e vamos confessar os nossos pecados. Amém? Aleluia? Então fala assim, aleluia, eu vou fazer isso. Gente, isso aqui é uma prática da igreja de Cristo. E isso aqui precisa acontecer, amados. Ninguém é tão bom e tão perfeito que não possa confessar um pecado. E isso vai trazer saúde para nós. Anote aí o quinto e penúltimo ponto, para a gente encerrar. Mais uma escolha que pode gerar cura para a sua vida. Seja sábio e irredutível contra o pecado. Seja sábio e irredutível contra o pecado. Coloca lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Gente, não se fala mais de pecado. Já perceberam isso? Mas na igreja de Cristo nós vamos sempre confrontar uma vida de pecado. Então nós precisamos vigiar, permanecer firmes na fé, portai-vos corajosamente, sedes fortes. Então vamos ser fortes, gente. Vamos ser irredutíveis contra o pecado. Amém? Amém? É se afastar do pecado. Aleluia. Um homem de Deus, uma mulher de Deus vive dessa forma. Ele é irredutível contra tudo que é contra o caráter de Deus, contra o pecado. Romanos 6,14. Romanos 6,14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. A graça de Deus, ela nos alcança e nos capacita a viver uma vida de santidade e longe do pecado, gente. Amém? Quando Paulo fala que a graça basta, é sobre isso. A graça é suficiente para mim e para você. A graça nos alcançou, nós encontramos perdão dos nossos pecados, mas a graça é uma ferramenta capacitadora a viver uma vida de santidade. Amém? Amém? Aleluia. Identifique uma área de fraqueza onde você é frequentemente tentado e peça que as pessoas da sua confiança orem, intercedam por você, para que você volte ao caminho do crescimento. Aleluia. A intenção de ser curado aqui é que você cresça e amadureça em nome de Jesus. Continue avançando em nome de Jesus. Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1 versículo 6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Então, se você teve uma recaída, levante, siga em frente, foque, coloque os seus olhos em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Seja irredutível ao pecado, confesse os seus pecados em nome de Jesus, e você vai alcançar a misericórdia em nome de Jesus. Amém? A graça nos alcançou e ela nos capacita a viver uma vida de santidade. Aleluia. E a sexta aqui, última escolha, para a gente acabar, que você pode receber cura na sua vida. Escolha isso para receber cura em nome de Jesus. Se renda plenamente a Jesus. Se renda plenamente a Jesus. Evangelho de Lucas capítulo 9 versículo 23. Lucas 9, 23 diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então nosso alvo não é sermos como Jesus foi. Nosso alvo não é ser como Jesus foi, e sim como Jesus é. Aleluia! Louvado seja Deus. 1 de João capítulo 4 versículo 17. Mais um texto que eu quero ler aqui com vocês, para a gente encerrar. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos com Ele. Então o meu alvo, o seu alvo é ser como Jesus é. Amém? Aleluia. Eu e você somos chamados a se render plenamente a Jesus. Coloca aqui uma última frase que eu separei. Está aí, acho que é o último slide.
Jesus nunca disse que seria fácil, mas prometeu que estaria sempre conosco até o fim. Então talvez você recebeu uma cura, e receber um cuidado de Deus, um toque do Senhor nas suas emoções, talvez não seja fácil. Porque primeiramente nós temos que reconhecer que nós precisamos. E reconhecer que nós precisamos muitas vezes não é fácil, sim ou não? Mas eu quero acreditar que você recebeu essa palavra hoje no seu coração. Nós precisamos estar saudáveis. Estar saudáveis em todas as áreas das nossas vidas. Nas nossas relações, na maneira que nós nos relacionamos. Com a nossa esposa, com os nossos irmãos, com os nossos filhos. Eu te pergunto, como é que está as suas emoções hoje? São escolhas que geram curas. Se você decidir escolher viver dessa forma, aplicar essas verdades, você vai receber uma cura no seu interior. Não apenas o seu físico vai receber esses benefícios, mas a sua alma, o seu espírito vai receber. Você vai viver em novidade de vida, você vai prosperar, você vai ser abençoado em tudo que você for fazer. Agora, a gente não é abençoado e vive uma vida plena por osmose. A glória de Deus não é uma fumaça que vai invadir aqui e eu vou sair fazendo tudo que é certo. Existe uma responsabilidade minha e tua. Existe um posicionamento meu e seu perante a palavra de Deus. A gente mergulhou aqui em vários versículos, em vários textos. Eu e você precisamos, em nome de Jesus, se examinar aqui nessa noite e se perguntar: puxa vida, como é que está o meu coração? Como é que estão minhas emoções? Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Cami, você pode ir colocando para mim lá os 6 pontos. Quero que você coloque um a um aqui, para eu ir frisando aqui e repetindo antes da gente orar. Pode colocar o primeiro para mim. Pode voltar, vai para o ponto 1, isso. Então são escolhas que eu e você podemos decidir para as nossas vidas que vão gerar uma cura, amém? Então estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Queridos, que essa palavra simplesmente não tenha entrado por um ouvido e saído pelo outro, mas que você abrace e guarde isso, que essa palavra tenha caído como uma semente no seu coração, e que você tenha entendido isso, e a partir de hoje, você já comece a reservar e estabelecer um tempo de qualidade com Deus, porque Ele é digno de tudo que nós podemos entregar, amém? Viver uma vida com o Senhor e ser plenamente próspero e abençoado vai te exigir também um posicionamento irredutível diante dEle. Então estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Pode pôr o próximo aqui. Preencha a sua mente com verdades bíblicas. Então, em nome de Jesus, você vai ter uma mente blindada e você vai colocar os olhos na palavra de Deus, e você vai colocar e aceitar como verdade para você aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito, aquilo que Deus já falou que você é, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então tudo que nós precisamos estava nele, está nele e estará nele, amém? Amém? Que você fique atento com como que o mundo está, como que as coisas estão acontecendo, mas não é o mundo que dita a maneira que você deve viver. Eu e você, nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Paulo já dizia isso. Você não vai viver da maneira que o mundo vive, amém? Se o mundo está falando que o certo é ir para a esquerda, não, o céu está dizendo que é ir para a direita, está dizendo que é para eu ficar aqui, está dizendo que é para fazer isso, está dizendo que é para fazer aquilo. Você se move por aquilo que o céu diz ao seu respeito. Agora nós só vamos estar com os ouvidos sensíveis para escutar a voz de Deus e entender o que o céu quer para esses dias, se nós estamos conectados com Deus, amém? Então preencha a sua mente com verdades do reino, as verdades bíblicas, em nome de Jesus. Pode pôr o próximo ponto. Celebre suas pequenas conquistas, amém? Nós vamos terminar aqui depois dessa oração, e você vai se arrepender, vai fazer uma oração para o Senhor, se arrependendo. Pai, me perdoe porque eu tenho murmurado contra Ti. Eu não tenho percebido quantas coisas maravilhosas o Senhor já tem feito na minha vida. Que o Seu nome seja engrandecido pelas pequenas conquistas, porque é nas pequenas conquistas que Deus prepara o coração para que você venha desfrutar das grandes conquistas. Aleluia. Próximo. Supere as suas recaídas e levante-se com fé. Isso aqui é para a sua vida, amém? Talvez você fale: puxa vida, eu estou há 2, 3 meses, eu estou lutando contra uma área. Puxa vida,
Eu tenho lutado muito contra esse pecado específico, eu acabei tendo uma recaída, eu caí. Esse é um culto que Deus está te encorajando a você se levantar com o coração cheio de fé e prosseguir, amém? É um culto que você vai orar, vai entregar para o Senhor a área que você caiu, e se assim você entender, você fala com o seu pastor depois, e você está perdoado, e você vai seguir, você vai avançar, amém? Porque nós somos tomados cheios de coragem, o Espírito que habita dentro de nós é um Espírito de coragem, amém? Existe coragem dentro de você e ousadia, não covardia, aleluia, e é isso que a palavra de Deus diz. Quinto ponto: seja sábio e irredutível contra o pecado. Amados, qual é a melhor forma de você pregar o evangelho e se colocar contra o pecado? Uma vida de santidade, uma vida de retidão. A igreja ela tem que ser mais conhecida pela maneira que ela vive, não pela maneira que ela aponta o dedo para quem está de fora. Apontar o dedo para quem está lá fora errando é muito fácil, mas e a sua vida? E como está seu coração, a sua vida, a sua casa? Olhe para si, faça um autoexame hoje, em nome de Jesus. Vamos se posicionar e viver uma vida digna diante do Senhor. Santidade em nome de Jesus. Sexto ponto: se renda plenamente a Jesus. Sabe por que eu coloquei se renda plenamente a Jesus? Porque algumas pessoas não se rendem por completo em Jesus. Se rendem mais ou menos. Se render plenamente fala de você se prostrar, entregar toda a sua vida diante do Senhor, amém? Todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma, que é o primeiro mandamento que Jesus disse, inteireza de coração. Toda a nossa vida precisa fluir desse mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as suas forças, de todo entendimento, amém? Então fala do teu corpo, da alma, do espírito. Você vai amar Deus acima de todas as coisas, e toda a sua vida vai fluir através desse mandamento. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, então eu vou me portar dessa forma, eu vou lidar com essa situação desse jeito. Se eu cair, é isso que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Jesus, ele estende a sua mão e ele é misericordioso, ele é o advogado fiel. Eu tenho Deus todos os dias comigo, é a promessa que se cumpriu, aleluia. Sétimo ponto. Não tenho sétimo, era só a frase que eu coloquei. Jesus nunca disse que seria fácil, mas prometeu que estaria sempre conosco até o fim. Nunca prometeu facilidade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Efésios está dizendo que os dias são maus, se a gente olha para os jornais, a gente olha para as redes sociais, a gente olha lá para fora, e a gente vê que o mundo está doente, nós podemos declarar em nome de Jesus: Jesus já venceu o mundo, e nós estamos juntos com aquele que venceu o mundo, aleluia. Aleluia, Apocalipse diz que você vai ser vencedor no final de todas as coisas, não porque você é bom, mas é porque você está com Cristo Jesus, aleluia. E a palavra de Deus diz que aqueles que estão com Cristo, o mal não pode te tocar. Mas a pergunta é: quem está com Cristo? Quem está com Cristo? Porque é muito fácil falar esse texto da boca para fora. Quem está com Cristo, o mal não toca. Mas quem está com Cristo? Quem está com Cristo carrega as marcas de quem está com Cristo. É um discípulo de Jesus, é alguém que se submete ao senhorio do Senhor Jesus, é alguém que confessa os seus pecados, é alguém que tem um desespero quando está vivendo uma vida de pecado, como o próprio Davi diz lá no Salmo 51, Pai, devolva-me a alegria da tua salvação, me dê um coração reto, eu preciso ter um coração puro. É alguém desesperado porque cometeu um pecado. O pecado foi se tornando normal na vida das pessoas. E na verdade, se você pecar, a minha oração é que o Espírito Santo te deixe maluco, indignado, porque o que Deus espera da igreja dele é homens e mulheres em retidão, homens e mulheres que praticam a justiça, homens e mulheres que apontam o caminho em nome de Jesus. Essa é uma igreja apostólica e profética. Isso aqui é um quartel-general, e o que Deus quer fazer é curar as nossas emoções, curar os nossos corações, para que a gente venha semear da forma certa, escolher da forma certa, para que a gente aponte o caminho para as pessoas que estão perdidas. O mundo está doente, mas a igreja de Cristo ela é saudável.
Nós temos todos os dias o Espírito Santo que pode invadir a nossa vida e trazer cura às nossas emoções, em nome de Jesus, amém? Até devido ao nosso louvor aqui, a gente passou aqui uns minutinhos, mas eu quero fazer uma oração com você, que você possa fechar os seus olhos em nome de Jesus, enquanto é levantado aqui a canção. Talvez você precise receber um toque do Senhor, talvez você precisa receber uma cura nas suas emoções, talvez você é alguém que carrega marcas do passado, talvez você é alguém que se encontra escravizado no pecado, talvez você precisa receber uma visitação, você precisa de um toque de Jesus. Nós temos um coração e nós temos uma mente, e nós pensamos, sentimos e por isso nós tomamos decisões em todo o tempo. E a partir dessas decisões nós tomamos as nossas escolhas. Se o mundo está doente e não tem um norte para onde seguir, nós somos filhos de Deus, nós somos o corpo de Cristo, e nós temos um norte. Nós temos Jesus Cristo, que é a própria vida. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós temos a direção para onde seguir. Se nós precisamos de uma cura, nós temos o médico dos médicos, Jeová Rafa, aleluia. Se nós estamos com o coração sem expectativas e vivendo dias de tristeza profunda, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o amor é uma pessoa que ressuscitou ao terceiro dia pela manhã e nos encontrou. Deus é amor e Ele é poderoso para invadir a sua vida e para arrancar todas as raízes de amargura, todas as tristezas, e trazer contentamento para o seu coração, trazer esperança novamente para o teu coração. Esse é o nosso Senhor, esse é Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus. O que Deus espera de nós é que sejamos homens e mulheres saudáveis, que nós venhamos proteger os nossos filhos e não deixar eles em vulnerabilidade pelas nossas atitudes. E eu quero fazer uma oração agora, e se você entende que você precisa receber uma oração de um dos pastores, você pode vir aqui na frente, que eles vão ungir você e vão orar por você. Amém? Amém? Você pode fazer isso. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor traz revelação aos nossos corações em dias tão difíceis. Pai, entendemos que os dias são maus, os dias são difíceis, as pessoas estão vivendo em profundo sofrimento, mas glórias a Deus que nós temos Jesus Cristo que nos alcançou. Obrigado pela promessa do Espírito Santo, e o ajudador nos encontrou e está conosco todos os dias. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar cura sobre a vida de cada um, Pai. Pai, talvez tem pessoas que precisam receber um toque nas suas emoções, que essas pessoas recebam esse toque em nome de Jesus. Talvez tenham pessoas que precisam de uma oração específica. Pai, ministre o coração dessas vidas, que elas possam vir aqui na frente em nome de Jesus. Pai, nós cremos que o Espírito Santo é poderoso para tocar no coração do homem e para limpar e tirar todas as impurezas, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Espírito Santo de Deus, ministre, toque cada vida, porque Tu és poderoso para convencer o homem. Pai, que cada um possa se examinar de maneira séria. Pai, que haja um grande quebrantamento nos corações, um santo temor, Pai, pela Sua pessoa, por quem Deus é, Pai, em nome de Jesus. São dias que nós precisamos nos posicionar irredutíveis contra o pecado, Pai. Pai, em nome de Jesus, o pecado afasta as pessoas da presença de Deus, Pai. O pecado gera morte, Pai, que nós queremos declarar a vida sobre cada um. Jesus é a própria vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus nesse momento, emoções sendo curadas, emoções que estão desajustadas sendo alinhadas, Pai, segundo a Sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Homens e mulheres saudáveis, Pai,
das suas emoções, do seu físico, Pai, em nome de Jesus. Saúde na alma de cada um, Pai, em nome de Jesus. Pai, que toda falta vá embora. Você tem pessoas que entraram aqui hoje sem esperança, com falta de esperança. Enche esses corações com esperança, Pai, a esperança que vem do Senhor. Pai, homens e mulheres se encheram de expectativa pelos dias que virão. Pai, eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres se enraizando na palavra de Deus, Pai. Homens e mulheres com raízes no Evangelho, recebendo os nutrientes necessários, Pai, recebendo nutrientes necessários para desenvolvimento dos seus músculos espirituais. Os dias são maus, a palavra de Deus já diz isso e nos alerta. Os dias são difíceis, mas a mesma palavra diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Pai. Nós cremos nessa palavra. Obrigado porque o Senhor está conosco e já venceu o mundo. E se o Senhor já venceu o mundo, a igreja é vitoriosa. Nós somos vitoriosos. A igreja é vitoriosa contra o pecado. A igreja é vitoriosa contra a dor, contra a fome, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, cura sobre a vida da sua igreja, Pai. Cura sobre a vida da sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Homens e mulheres saudáveis. Homens e mulheres saudáveis, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que cada pessoa possa levar, Pai, muito a sério o reino de Deus. Que essa semana possa ser uma semana extraordinária, Pai. Uma semana extraordinária, Pai. Talvez de lutas, mas de conquistas e vitórias, Pai, em nome de Jesus. Independente da área, independente da situação que cada um está enfrentando, eu declaro uma semana extraordinária, Pai, aonde cada homem, cada mulher vai reservar e separar um tempo de qualidade com o Senhor. São dias de conhecer o coração de Deus. São dias de mergulhar cada vez mais profundo em quem Deus é, Pai. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Pai, receba esse culto, receba nossas músicas, receba esse culto, receba a nossa adoração, porque Tu és digno de receber. Pai, eu abençoo, eu declaro sobre a vida de cada um que está em casa, que não pôde estar aqui hoje, que essa palavra caia nos corações e que na estação correta venha gerar frutos, Pai. Em nome de Jesus, venha gerar frutos, homens e mulheres curados, homens e mulheres saudáveis, Pai, para manifestar, para ser um canal de bênção e manifestar a glória de Deus nesses dias, em nome de Jesus, amém.